Pessoal, segunda parte do nosso estudo de direito ambiental. Como eu falei, é um estudo mais tranquilo, porque ele é bem intuitivo. Por quê? Porque a gente sabe que o meio ambiente se transforma por ele mesmo, através de vulcões, terremotos, né? Há uma mudança no meio ambiente, tranquilo, naturalmente. Mas nós temos, no estudo do meio ambiente, o seu inimigo principal. No sentido lato sensu, o homem. No sentido estrito sensu, o poder econômico. Né? Através de suas fábricas, indústrias, construção de condomínios que avança em áreas preservadas, enfim. Toda essa mudança aí, que não é natural, do próprio meio, é tutelado pelas suas legislações. Volto a dizer, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, a Lei dos Crimes Ambientais e das Infrações Administrativas, o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei de Saneamento Básico. A gente sempre associa o meio ambiente, as pessoas leigas, né? Sempre a fauna e flora. A gente sempre pensa no meio ambiente, a Amazônia, né? Proteção da... E, na verdade, nós vamos debater aqui as espécies de meio ambiente e a diferença, né, do direito ambiental ou direito do meio ambiente, mesma coisa, e a diferença entre o direito ambiental e o direito ecológico. Beleza? Então nós vamos começar. Deixa eu ver que meu material está tudo aqui. Constituição está aqui. As legislações que eu vou usar também estão aqui, né? Lembrando sempre que a legislação que nos importa, que nos interessa, é a da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, de 81, a Lei 7.347 de 85, que é a ação civil pública por danos causados ao meio ambiente. Essa lei, a ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ela justamente dá o aspecto processual, né? Que é muito importante. O degradador do meio ambiente, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, nós temos essa a legislação específica, Lei 7.347. O meio ambiente é um bem difuso e de interesse coletivo, cabe essa ação civil pública ao Ministério Público, ok? E também importante, a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Vamos falar das espécies de meio ambiente, ou em algumas doutrinas se fala também em aspectos, né, ao invés de espécie. Beleza? Cada espécie está submetida a um regime jurídico específico. Por isso que eu li aqui antes: Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Lei dos Crimes Ambientais. Ou seja, são várias leis específicas do meio ambiente, tá? Então vamos lá. O meio ambiente representa a expressão plurissubjetiva, traduzindo, assume diversos sentidos e acepções, aspecto a partir do qual se podem extrair as suas espécies ou aspectos. São eles meio ambiente natural, ou algumas doutrinas você vai encontrar, ao invés do meio ambiente natural, meio ambiente físico, meio ambiente artificial, ou em algumas doutrinas você vai encontrar meio ambiente urbano, tá? Meio ambiente cultural. Vamos tratar de cada um deles, beleza? Então vamos lá. Olha só. Meio ambiente natural, né, ou físico, tem a ver com a ecologia. Tá legal? É aquele assentado na noção de ecologia, compreendida como a inter-relação dos seres vivos e o meio ambiente que habitam.
Trata-se de concepção, que abarca, por exemplo, a interferência do ser humano em relação ao uso da água e à contaminação do ar. Onde é que está isso? Preconizado no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil e na nossa legislação 6.938 de 81, no seu artigo 3º. Beleza? Estou me preparando aqui para pegar. O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele é importantíssimo. Ele trata do meio ambiente. Então, vou ler o caput do artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ele fala aqui poder público, no caso o Ministério Público, que vai mover a ação civil pública, tá? Que vai tratar dos danos ao meio ambiente, que é a Lei 7.347 de 85. É essa que dá um aspecto processual. Beleza? E nós temos também, falando sobre o meio ambiente natural ou físico, o artigo 3º da Lei 6.938 de 81, que ela diz o seguinte: para os fins previstos nesta lei, entende-se por... Ele vai falar, esse artigo 3º da Lei 6.938, que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, vai tratar sobre o meio ambiente, vai tratar sobre degradação da qualidade ambiental, vai tratar no seu inciso 3 da poluição, vai falar no seu inciso 4 quem é o poluidor, e o inciso 5 ele também define recursos ambientais, tudo do artigo 3º da Lei 6.938, que fala sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Tranquilo? Beleza. Vamos falar agora da outra espécie, ou outro aspecto, que é o meio ambiente artificial ou urbano. Ele tem a ver com a cidade. Beleza? Envolve o território objeto de construção pelo homem, consubstanciando as cidades. É o espaço urbano constituído pelas edificações e pelos demais equipamentos, como as ruas e as praças, ou seja, alguns ainda incluem aí o meio ambiente de trabalho. Onde é que está isso? Artigo 182 da Constituição da República Federativa do Brasil, que vai falar sobre meio ambiente artificial ou urbano. Vamos lá. Artigo 182, já está aqui, ó, da política urbana. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, ou seja, local, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, como não falou, lei ordinária, tá? Tem por objeto ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Já vimos, né, que está na Constituição, no seu artigo 1º, tá? Então aqui, ó, artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela União, dissolúvel dos Estados, enfim, tem como fundamento, inciso 3, dignidade da pessoa humana, onde o meio ambiente está incluso, além do artigo 5º, tá? Quando ele fala assim, garantindo-se aos brasileiros, natos e naturalizados, e aos estrangeiros residentes no país, e também os turistas, é óbvio, esse artigo 5º abarca também os turistas, estão aqui de passagem em trânsito, a inviolabilidade do direito à vida, também diz respeito ao meio ambiente, tá? Então, nós temos que ter... Cadê, cara? Meu Deus, cadê aqui meu kit aqui? Aqui. Então, fica a dica, ok? Que os artigos que dizem respeito à Constituição Federal sobre meio ambiente, lógico que é o artigo 225. Pô, tá lá, meio ambiente, tá tranquilo. Meio ambiente, artigo 225, tá tranquilo. Mas nós temos que lembrar também que o artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, está incluso aí no meio ambiente. E o artigo 5º, tá? Quando ele fala sobre a inviolabilidade do direito à vida, inclui-se aí o artigo 5º, beleza?
salvo engano, deixa eu ver aqui, só para confirmar, o artigo 170 também, tá? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, a livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, também inclui aí o meio ambiente. Beleza? Até porque o meio ambiente hoje, o meio ambiente do trabalho também é estudado como meio ambiente, tá? Então vamos, quem é leigo é leigo. Agora, a partir do momento que você tem informação, você já sabe. Estudo meio ambiente, né? Amazônia, fauna e flora. Não, isso aí primórdios do estudo. Hoje em dia, a nossa visão é bem mais ampla, diferentemente do direito ecológico, que ele é mais restrito, né? Ele só diz respeito à ecologia. Beleza? Eu vou tratar isso mais embaixo. Vamos falar agora do meio ambiente cultural. Refere-se ao patrimônio histórico. Patrimônio histórico, ou seja, bens materiais ou imateriais, tá? Patrimônio histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico e etc. Todos esses aspectos ou espécies estão relacionados com os valores culturais que merecem a tutela jurídica, ou seja, a proteção jurídica. Então, quando eu falo que o direito ambiental ele é intuitivo, é por isso. Nós temos aqui o meio ambiente e nós temos aqui o seu principal inimigo, que é, no sentido lato sensu, o homem. No sentido mais restrito, é o poderio econômico do homem, que através da sua ganância, né, da sua visão somente econômica, ele avança pela floresta, desmata, área de proteção ambiental, ele constrói prédios, enfim. Entendeu? Não está preocupado com a natureza em si, mas sim com os lucros. Então, quer dizer, o direito ambiental ele é intuitivo. Por que eu falo que ele é intuitivo? Porque ele visa o quê? A proteção através de uma legislação. Proteção de quem? Do meio ambiente. Ponto final. Diferentemente dos outros direitos que eu já falei, que tem exceções, né? Várias exceções, várias situações que você tem que atentar, melhor dizendo, atentar, norma penal em branco, no caso do direito penal, lacunas da lei que você tem que usar, analogia, princípio geral do direito, ok? Então, aqui não. Aqui nós temos um meio ambiente e a tutela orbitando através de várias legislações, ou seja, lei de crimes ambientais, lei da Mata Atlântica, lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, lei de saneamento básico, ou seja, a tutela, está aqui o meio ambiente, incluindo área urbana, acabei de falar aqui, meio ambiente natural, sem interferência humana, lei meio ambiente artificial, e agora acabei de falar sobre o meio ambiente cultural. Então a nossa noção de meio ambiente, ela ampliou. Né? Quem é leigo, meio ambiente, Amazônia, fauna e flora. Ponto. A gente não. Quando você começa a fazer essa imersão no direito ambiental, você já vê que tudo envolve. Né? É bem mais amplo. Quer dizer, então nós temos aqui o meio ambiente aqui, né? e as legislações, né, específicas, não é uma legislação só, são várias, a legislação da água, a legislação da Mata Atlântica, especificamente da Mata Atlântica, a lei de crimes ambientais, né, a lei nacional do meio ambiente, lei do sistema nacional da unidade de conservação, quer dizer, então são várias legislações específicas que orbitam na tutela de um único ser do meio ambiente. A nossa preocupação é essa. Tá? A gente pode fazer agora, vamos falar agora, direito penal. Direito penal nós temos que ver o quê? O sujeito ativo, aquele que pratica o crime, o sujeito passivo, a vítima, mas o réu, a vítima. Não, aqui não. Só temos um personagem que é protegido pelas legislações, motivo do nosso estudo. Né? Então nós estamos estudando legislações que protegem o nosso termo jurídico, que tutelam o meio ambiente. Beleza? Então tá, olha só. Visto isso, podemos dizer o seguinte: cada espécie está submetida a um regime jurídico diferenciado, específico, próprio, ok? O que reforça essa divisão, justamente para ter
fica mais fácil de você enquadrar o degradador. Além desses três sentidos, alguns autores fazem referência, como já falei, ao meio ambiente do trabalho. Importante. A bem da verdade vai depender de doutrinador para doutrinador. A bem da verdade trata-se de uma categoria inserida no âmbito do meio ambiente artificial. Meio ambiente artificial, ou alguns doutrinadores chamam de meio ambiente urbano, que tem a ver com as cidades. Tá? O meio ambiente natural tem a ver com a ecologia. Bom, beleza? Cada uma, então, tem a sua tutela jurídica particular, própria e específica. Meio ambiente, espécies ou aspectos. Meio ambiente natural, seres vivos e meio físico, ecologia, tá? Sem interferência do homem. Meio ambiente artificial, espaço urbano, cidades, transformação do homem. Meio ambiente cultural, patrimônio histórico, artístico e paisagístico. Beleza? Agora, lembrando o seguinte, cabe aqui a indicação da leitura do artigo 215 e 216 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Olha só, o artigo 215 fala da cultura, estou falando no caso do meio ambiente cultural, tá? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso à fonte cultural, a fonte da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aí tem seus incisos aqui, tá? Parágrafos e incisos. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória e a diferentes formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. Importante pra caramba. O que tem a ver aqui da cultura, esse artigo 215, com seus parágrafos e incisos, e o artigo 16, com seus incisos e parágrafos também, Mauro? Importante pra caramba, porque esse artigo 215 e artigo 216, ele diz respeito ao meio ambiente cultural. Questão de prova. Meu amigo, em relação ao meio ambiente cultural, artigo 215, artigo 216. Ele vai pegar lá o artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro. Aí vai estar lá, letra A, letra B. Tem a ver com o meio ambiente artificial, tem a ver com o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural. Opa, essa aqui, artigo 215 e artigo 216. Você sabe, né, agora que ele tem a ver com o meio ambiente cultural, tá? Beleza. E o outro artigo extremamente importante para quem está estudando direito ambiental ou direito do meio ambiente é o artigo 225. Nossa, esse artigo aqui, meu amigo, é extremamente importante. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, direito difuso e coletivo. E é essencial a sadia qualidade de vida, impondo ao poder público, Ministério Público, e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, o artigo 225 é importante para você entender o seguinte: ele estabelece o meio ambiente como um direito fundamental. De novo, o artigo 225, caput, tá? Ele tem seus parágrafos e tem seus incisos. Aí cada um faz a sua leitura aí. O artigo 225, ele coloca o meio ambiente como um direito fundamental. Terminei aí? Não. É o conceito nacional de desenvolvimento sustentável. Então nós temos um importantíssimo artigo 225 que lhe diz duas situações. Primeiro, é um direito fundamental, ok? Então é que está aqui na Constituição, aqui, inquestionável. E é um conceito nacional de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque na prova, tá? Na prova, ele vai colocar o caput do artigo 225 e vai dizer o seguinte: letra A, o conceito acima, ele não vai nem botar 225, ele vai dizer assim: todos têm direito, tal. Beleza. Ele vai transcrever
o caput do artigo 225 sem citar o artigo. A gente sabe que ele é o mais importante, mas ele só vai dizer assim, ó, todos têm direito ao meio ambiente, beleza. Alternativa A, é um conceito nacional do desenvolvimento sustentável. O conceito acima diz respeito ao conceito nacional do desenvolvimento. É essa a questão. O artigo 225, além de ser um direito fundamental preconizado na Constituição Federal, ele diz o seguinte: ele é o conceito nacional de desenvolvimento sustentável. O seu caput, eu só li o caput, mas tem também seus parágrafos e incisos. Beleza? Então, fica a dica, ok? Então tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui onde é que eu tô. Beleza. Agora, numa concepção mais simplória, mais objetiva, assim, né? Mais resumida, a espécie de meio ambiente ou aspecto do meio ambiente, nós temos o seguinte: meio ambiente físico ou natural compreende o solo, o ar, a água, a flora e a fauna, ok? Está lá no artigo 225, esse conceito de meio ambiente físico ou natural, e artigo 3º da Lei 6.938 de 81. Meio ambiente artificial ou urbano, constituído pelo espaço urbano, construído e pelos equipamentos públicos. Ele está onde? Artigo 182 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. A política de desenvolvimento urbano, ok? Tá lá. Meio ambiente cultural compreende o patrimônio histórico, artístico, cultural, paisagístico e turístico, ou seja, bens que refletem a identidade, formação e memória do povo brasileiro, sejam bens materiais ou imateriais. Ou seja, eu dei aqui, através de duas doutrinas, uma mais profunda, uma mais objetiva, mais sintetizando aqui o conceito de espécie de meio ambiente. Beleza? Bom, falando sobre direito ecológico, de repente você vai se deparar com esse conceito de direito ecológico e aí você vai dizer assim, poxa, mas é direito ecológico ou direito ambiental? Tá? Direito ambiental e direito ao meio ambiente, mesma coisa, sinônimo, isso aí é ponto pacífico. A questão aqui é o seguinte: direito ambiental é a mesma coisa que direito ecológico? Aí é que tá. Então é o seguinte: direito ecológico restringe o significado daquilo que se pretende, né, estudar, pois somente confere destaque ao meio ambiente natural, ou seja, meio ambiente natural ou físico, que o meio ambiente natural ou físico, ele diz respeito somente ao quê? À ecologia, ou seja, aquele assentado na noção de ecologia, ou seja, compreende o solo, o ar, a água, a flora e a fauna. Como a gente já está aqui debatendo há um certo tempo, a gente sabe que até o meio ambiente do trabalho diz respeito ao meio ambiente artificial. E nós temos também o meio ambiente cultural. Então, nossa visão agora, ela ampliou. E não tem como diz Einstein, uma vez que o conhecimento dilata, uma vez que o conhecimento dilata a sua visão, não tem como você voltar mais. Voltar a ter aquela visão menor. Direito ambiental, Amazônia, fauna e flora. Não, acabou, cara. Agora que você já estudou, teve contato, conhecimento, ou seja, a fundamentação doutrinária que o meio ambiente ele se subdivide em meio ambiente natural, natural ou físico, meio ambiente artificial ou urbano e o meio ambiente cultural, tá? Então é o seguinte: desprezando as outras duas espécies vistas no item anterior, o meio ambiente artificial e o cultural, ou seja, o direito ecológico restringe somente ao meio ambiente natural ou ecológico. Essa compreensão parece acertada na medida em que o homem vive em um ambiente complexo e heterogêneo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o meio ambiente, o direito ecológico, ele diz respeito somente ao meio ambiente natural, tá? Sem interferência do homem. Só que é o seguinte, o homem vive em um ambiente complexo e heterogêneo, constituído de elementos naturais, no caso a fauna e a flora, tranquilo? Elementos artificiais, o espaço urbano, ou seja, a interferência do homem, e o espaço cultural, né? Também tem influência do homem, né? Apesar que tem alguns
alguns parques turísticos que são preservados pelo homem, que já a própria natureza, a própria história do homem vem marcada nas suas pedras e é protegido hoje pelo homem. Então, nesses elementos naturais que compõem o ambiente complexo e heterogêneo do meio ambiente, nós temos os culturais, o patrimônio histórico, artístico e paisagístico. A terminologia, no caso do direito ambiental, é que tem mais a ver com a nossa realidade. Beleza? Então, a nomenclatura do direito ambiental é mais apropriada. Direito ambiental ou direito ao meio ambiente, ou direito do meio ambiente, tá? Ou direito do ambiente. Tá? Você vai encontrar em cada doutrina, você vai ter essas terminologias que é importante você dominar para você não ficar com dúvida. Então, o meio ambiente, ele tem esse